Agora sim. Aí, agora sim, agora deu. Eu acho que o Ah lá. problema era no meu. Vai saber, viu? A outra semana também a gente tentou fazer esse esquema, também não resolveu. Eu coloquei no 4G o meu também agora. Não sei se a coisa vai agora com 4G, se não vai. Vamos ver. É, para entender, né? Coisas da internet, né, Isso. Ismênia? E coisas de época de pandemia que a gente está aprendendo um monte de coisa que a gente não sabia fazer, está aprendendo tudo nessa época. E tudo congestionado. É verdade, mas o importante é que deu certo. Deu certo. Boa noite para quem já entrou. Estou vendo aí alguns nomes conhecidos. Muito gostoso rever algumas pessoas, mesmo que seja assim, de forma virtual, né, Graziela? Te rever também, né? Quanto tempo que a gente não se encontra ao vivo e a cores, né? Faz muito tempo, né? Bom, Bastante. Ismê, na verdade, faz assim, eu estava vendo ontem, nós entramos na nona semana de, Nossa, de de confinamento. confinamento. Eu estou em casa desde o dia 14 de março. Eu voltei de Curitiba, tinha ido fazer um seminário da Consulfarma lá. Voltei e já tinha todo esse rumor da doença e eu voltei, eu estava resfriada. Mas acho que não foi Covid, não, acho que foi um resfriado normal. Aí eu até falei para minha filha, falei, olha, a coisa não tá boa, eu falei, o vírus está espalhando, eu falei, acho melhor a gente ficar quieta dentro de casa. Aí durante a semana já saiu, né? Aqui na cidade também, de Jundiaí, também a questão do isolamento social, e assim ficamos. Eu quase que já vivo em isolamento social, porque eu trabalho aqui em casa. Ou eu estou aqui no escritório fazendo, preparando aula, cuidando da casa, enfim, né? Ou eu estou fora dando aula, né? E as aulas foram todas mudadas para a forma EAD, virtual, então ando gravando bastante aula para ser disponibilizada, né? Então, assim, é uma outra forma que a gente tem. Então, eu não estranho tanto de ficar em casa. Para mim é uma coisa até normal trabalhar em casa, tudo isso. Eu só estranho de não ver algumas pessoas, de não poder fazer algumas atividades, não receber mais ninguém aqui em casa. Isso eu sinto muita falta, né? Minha casa sempre ficava cheia de gente, né? Amigos da Luísa, né? Porque sou eu e minha filha e uma cachorra só, né? Mas a nossa casa sempre tinha gente. Então, aquela agitação, comemoramos nosso aniversário tudo virtual, meus sobrinhos fizeram surpresa, mandaram trazer as coisas aqui. Então, assim, tá sendo tudo diferente, né? Dói um pouco, eu acho mais a falta da pessoa. Eu gosto muito de tocar, de olhar, mas esses aparelhinhos ajudam muito a gente, né, Graziela? Tá ajudando bastante, né? Ajudando. A gente sente falta da rotina do dia a dia, de ir à academia, de almoçar, Isso, de jantar com alguém, né? Isso a gente exato. sente falta. Sente. Dá um Agora, valor danado. a gente acaba dando mais valor, né? Eu É, até mandei um vídeo outro dia para o Neto, ele colocou no Instagram dele, não sei se você chegou a ver. acho que não. Do É o que era, Covid Graziela? conversando com a gente. Eu vou Ah, te mandar. eu acho que eu. Será que ele compartilhou depois? Eu não sei se ele compartilhou. Eu sei que é um vídeo muito interessante. Dele mostrando para a gente toda essa situação. E eu vejo assim, né, Graziela? A gente está mexendo dessa vez com um micro-organismo, com um vírus que não se conhece nada dele, né? Está se aprendendo, infelizmente, com as mortes, com as pessoas hospitalizadas, de uma forma muito dura, né? Tudo que a gente conhece de fármaco para tratamento de outras patologias estão sendo tentados e que dão sucesso em outras patologias, mas a gente não sabe se melhora o quadro do Covid. Então, assim, tem muito questionamento, misturando com política, misturando com ideologias, então as pessoas se degladiando, né, de um lado e de outro. Acho isso tudo muito triste e eu penso muito nas famílias que têm as pessoas acometidas de forma grave, né, e nos profissionais da saúde que estão na linha de frente. É enfermeiro, é médico, fisioterapeuta, é muito duro, e eles têm a família deles, né? Então a gente tem um outro lado da pandemia que eu acho ela muito pesada, e a gente tem que achar uma forma de colaborar para que não piore a situação para quem trabalha nos hospitais. Não é só não ter atendimento para quem está lá, mas não piore essa situação desumana que chega a ser dentro de um hospital que já tinham problemas, né? Então, e não é muita novidade para a gente aí, hospital lotado e sem recurso no Brasil, né? Mas piorou, ninguém esperava uma coisa dessas, mas Né? E é passaremos. mundial, né? E é mundial, né?
todo mundo está em crise, né, Graziela? Todo mundo vai perder um pouco, não perdendo a vida, né? Dessa Exatamente. forma, né? Tem uma porcentagem que acaba indo embora, mas se a gente conseguir preservar o maior número de vidas, é melhor, de pessoas que poderiam continuar vivendo se não fossem acometidos pelo vírus, né? Morrer todos nós vamos um dia, lógico, né? Mas a gente percebe que muitas coisas são abreviadas nesse processo, né? Mas eu tenho muita certeza de que a ciência vai em busca de medicamento, vacina não é para já, né? A gente fica feliz de ver que algumas coisas já estão acontecendo, né? Alguns testes já estão sendo positivos, mas cientificamente falando, a gente sabe que não é para agora. Infelizmente Não, não é para agora, né? ainda Então nós demora. É vamos tudo muito novo. tudo muito novo, a gente vai atravessar ainda um ano bem difícil ainda de contágio, né? Porque a gente não sabe se vai desenvolver a forma leve ou grave da doença. Então, o melhor a fazer é se precaver, né? Vocês que estão aí com porta aberta, atendendo o cliente, a equipe toda trabalhando, né, que vocês tenham muita proteção mesmo, sabe, Graziela? Porque vocês estão fazendo um super serviço, né? São essenciais à saúde, né? Então, vocês estão de parabéns de poder continuar aí trabalhando, mas eu sei que não é fácil, né? Que todo dia dá um pouquinho de medo, né? Eu estou uma quadra abaixo da Santa Casa, aqui em São Paulo. Nossa! Então você tem ali o fluxo todo, ali Médico, enfermeiro, paciente, o nossa. pessoal do administrativo, tudo da Santa Casa. Então, quer dizer, a gente está quase que na linha de frente também. Sim, porque fazem às vezes contagens do vírus nessas regiões e acabam observando que é maior, lógico, tem uma maior frequência de pessoas contaminadas. Então o risco é grande, não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira e falar, né, ah, não, não é. É sim, é bem, bem grave, e o que a gente puder fazer para minimizar, eu acho que a gente deve fazer sim. E por enquanto parece que o isolamento é uma coisa que ajuda a não tumultuar tudo que já está pior. Né? Eu acho que é essa a palavra. Não é evitar que o vírus vá embora, que ele pegue a mala dele e volte de onde ele veio, né? Não é isso que a gente está imaginando. E nem que isso vai curar. Mas é o impacto, né, Graziela? É mais isso. Mas tenho fé de que isso ainda vai passar e a gente ainda vai olhar de outras formas para muita coisa. E quem sabe dentro da fitoterapia a gente encontre alguma Pois é. solução, né? Eu tenho muita esperança, né? Já entrando no nosso assunto aí da fitoterapia, a fitoterapia existe, né? Desde que o homem é homem, né? Então a gente tem aí relatos de 3.000 anos antes de Cristo, dos chineses já fazendo uso das plantas, né? E as plantas eram usadas de uma forma empírica, né? Isso era passado de geração a geração, o que um aprendeu, ensinava. Tinha na Idade Média até mesmo os curandeiros, os bruxos, né, que eram tidos ali para fazer as poções, para tratar. E aonde que eles arrumavam o arsenal? Da natureza, né? Era da natureza que vinha alguma coisa, era o mel da abelha para cicatrizar alguma coisa, era o própolis, as plantas, até na observação dos animais, do comportamento dos animais em relação à natureza, em relação às plantas, muito se aprendeu sobre a fitoterapia, né? Você pega a medicina ayurvédica, ela é totalmente baseada, uma ciência maravilhosa, linda, eu sou muito apaixonada pela medicina ayurvédica, a terapia ayurvédica em geral, e que traz aí um ensinamento milenar para a gente, hoje com os olhos da ciência moderna, estudando essas plantas que já foram e já são, e são utilizadas há muito tempo. Então, eu acho assim, a fitoterapia, ela faz parte da existência do ser humano. Ela anda junto, né? Se a gente olhar a evolução do homem, né? Quando vivia mais à margem dos mares, no nível do mar, e depois foi indo para dentro do continente, descoberta do fogo, comer raízes e frutas. Então, isso aí teve até impacto na modificação do biotipo da gente, do microbioma, né? Então, até mesmo na presença de doenças crônico-degenerativas. Né? A gente pega bem o exemplo do uso do ômega 3, que é do óleo de peixe, então a gente percebe que o momento onde houve um distanciamento no consumo de peixes de origem marinha, os peixes gordos, coincidentemente, vem surgir as doenças crônico-degenerativas que se caracterizam por um processo inflamatório interno muito grande. Né? Essa tempestade de citocinas que falam que o Covid proporciona nesse paciente,
é esse processo inflamatório muito intenso que também outras doenças acarretam. Então, a gente vê, assim, que quanto mais a gente... Isso está sendo um ensinamento muito grande, né? Eu acho que a gente tem que ficar muito atento a tudo que acontece à volta. Quanto mais a gente se distancia do natural, da natureza, mais a gente adoece. Quanto menos a gente olha para a fitoterapia, para as plantas medicinais, com o valor que elas têm e incorpora isso na terapêutica, mais difícil fica de tratar as doenças, né? Então, esse olhar da gente, a própria alimentação, né, mais natural, com menos agrotóxicos, mais sustentável, tudo isso forma um conjunto que reflete na saúde, né? Mas eu sou apaixonada pela fitoterapia, tá? Eu acho A que é fitoterapia é muito antiga, né? Eu estava muito. vendo, a fitoterapia, ela só ficou assim mais tímida com a Revolução Industrial, onde vieram as indústrias farmacêuticas e aí Sim. começou-se a usar os sintéticos, né? Sim, sim, porque a demanda, né, já se sabia que muitas plantas tinham efeitos terapêuticos, e aí o que aconteceu com o advento da indústria farmacêutica é que das plantas não era mais possível obter em quantidade suficiente para tratar a população. Aí o próprio desenvolvimento da ciência começou com a elaboração, com a síntese de moléculas sintéticas, mas com a mesma estrutura molecular do que há dentro da planta, o ácido acetilsalicílico, a gente vai pegar ali também, né, tão usado mundialmente, vem de planta. Tudo que a gente tem, praticamente todos os fármacos, né, Graziela, a gente como farmacêutico, quanto que a gente aprendeu, né, dessa parte? A gente tem várias frentes de química e muita parte de fitoterapia, farmacognosia, de fitoterapia clínica, várias frentes relacionadas às plantas medicinais. E aí a gente aprende primeiro isso para depois aprender os fármacos. E aí a gente vê a intrínseca ligação que tem com as plantas medicinais, com o que existe dentro da planta medicinal e o que existe hoje no medicamento. Então, fitoterapia é medicamento. Ele tem efeito terapêutico, né? Tanto Então, é que no SUS, né, já está... sim, sim, né? Aqui no Brasil, a gente olha um país verde, né? Como a gente tem floresta, tem mato, tem áreas para se plantar, para se cultivar, tudo que se planta dá, mas a gente não tinha uma fitoterapia tão forte, né? O uso muito forte. Para você ter ideia, na Alemanha, isso já tem mais de 50 anos, muito mais de 50 anos, onde a fitoterapia é encarada com o mesmo rigor, né, é dado o mesmo rigor, o mesmo tratamento que é dado para a produção de medicamento na produção de fitoterápico. Chega a ser mais de 60% dos médicos prescrevem fitoterápicos para os seus pacientes. Se a gente quer um país desenvolvido e que olha para a fitoterapia com olhos muito verdadeiros e da ciência e utilizando o que ela tem de bom, é a Alemanha. Né? A Europa também, é muito forte na Europa o uso da fitoterapia. E aqui no Brasil, entrou dentro dessas práticas, né, das políticas do SUS, a inclusão da fitoterapia, isso já há alguns anos, né, ainda bem, né, até das farmácias vivas, né, algumas UBSs têm até plantações, então assim, vem valorizando a planta medicinal. E acho que é isso que é importante a gente passar para os seus clientes, seus seguidores, né? Como que tudo isso acontece, né? Como que sai daquela plantinha que está lá no chão, plantada, que parece a plantinha que tem lá na casa da avó, que é utilizada para fazer um chá, e ela vira um medicamento para tratar, né? Então, isso aí é... De 2013 a 2015, teve um crescimento exponencial de 161% da fitoterapia aqui no Brasil. Que maravilha! Isso pelo SUS? Você Pelo, pegou esse dado? pelo Olha que SUS. legal. Não, Pelo isso é maravilhoso para a gente, porque o fitoterápico, se a gente olhar, ele é, acima de tudo, acessível, né? Acessível para qualquer classe socioeconômica, cultural, né? Basta que a gente tenha um profissional da saúde imbuído em estudar as plantas medicinais, tá? E não é levantar sardinha para o nosso lado, né, Graziela? Mas eu acredito que dentre os profissionais da área de saúde que atuam na parte clínica, né, no atendimento a pacientes, o farmacêutico tem uma carga horária na sua própria formação acadêmica
muito grande em relação a plantas medicinais. Desde o estudo da sua parte microscópica, das estruturas, entender toda a composição química que está ligada com a carga horária da gente bem puxada das químicas, que nos faz entender melhor essa composição diversificada. Eu fico encantada de ver quando a gente puxa ali uma planta e consegue avaliar toda a sua composição, a diversidade de componentes que tem, né? Às vezes a pessoa imagina que uma planta medicinal, essa é boa para dor de estômago, essa é boa para dor de cabeça, né? E que ela só tem esse componente. Não, né? Ela tem uma diversidade muito grande, tem isso que pode te fazer bem para tratar uma dor, cicatrizar uma ferida, enfim, mas ela pode conter substâncias que são potencialmente tóxicas, né? E acho que esse é um alerta bem grande que a gente tem que deixar para a população, né? Que, embora elas tenham um efeito terapêutico muito bom, né, e que comprovado através de estudos científicos, mas que a gente tem que saber utilizar de uma forma correta, saber utilizar da procedência que cai dentro da farmácia para a gente fazer a seleção daquilo que compra, né? Então, assim, a gente tem muita vertente dentro da fitoterapia para ser considerada. Me assusta muito quando a gente vê, às vezes, na internet, cada época um produto novo, fazendo sucesso, né? Bombando na internet. Ou emagrece, ou tira dor do joelho, ou cura enxaqueca, depressão, é tudo, né? Parece ser uma panaceia aquilo que aparece. Você tenta buscar informação daquele produto na internet, não tem. Não, Malemar tem um rótulo lá com uma composição muito estranha, né? Então isso nos assusta, porque é charlatanismo isso. É muito sério. É usar de algo que existe uma eficácia comprovada, que faz bem à saúde, mas que sempre vai ter alguém de má fé no meio do caminho, querendo lucrar de alguma forma, e coloca a planta, leva o nome dela à frente, né, manchando todo, às vezes, um trabalho que vem sendo feito através das pesquisas. Então, assim, utilizar a fitoterapia, excelente, né, para quem é consumidor. A gente precisa aprender a usar mais a fitoterapia do que muitas vezes pegar uma caixinha e tratar o sintoma, né? Será que na própria fitoterapia a gente não encontraria alguma coisa? Se a gente pegar as nossas avós, né? Você é mais nova que eu, mas minha avó estaria com mais de 100 anos hoje, né? Minha mãe, 90, ela estaria. Não tinha médico para ir, quase, você tinha que pagar uma consulta particular quando precisasse, não tinha SUS, né, para ir, e a mãe da gente resolvia as coisas muitas vezes com chá dentro de casa, né? Era um chá, era uma macerada, era uma compressa, e se resolvia. Também ensinamento que veio. Hoje a gente tem o quê? A ciência do lado. Então, aquela embasa para a gente quanto que pode usar, de que jeito que pode usar, né? Então, a fitoterapia tem todo esse arsenal de potencial terapêutico, mas precisa estar em mãos confiáveis para serem utilizados, né? E a gente, como farmacêutico hoje, né, todo esse histórico que a gente já teve da formação acadêmica, a gente tem essa capacitação, mas aquilo que foi agregado de proporcionar um atendimento, fazer uma anamnese farmacêutica e poder orientar o paciente nesses males menores, que a gente chama, para cuidar já com a fitoterapia, com uma margem de segurança grande, né? Então, o extrato que a gente adquire na farmácia, ele já vem purificado, ele já vem dosificado, então a gente sabe qual é a dose terapêutica, né? Muitas vezes o paciente pergunta pra gente, eu tomar o comprimido é a mesma coisa que eu tomar o chá, fazer um macerado, fazer uma compressa? Quase que a gente poderia dizer que é a mesma coisa, só que a gente não consegue mensurar o limite, né? Dosear, né? Não sabe que Dosear. não tem como. Não tem, porque um dia fez o chazinho com uma porção um pouquinho maior de folhas, né, ou de raízes, que seja, que foram coletadas numa determinada época de maturação da planta. E isso faz diferença pela concentração das substâncias ativas. E um dia ferve mais, um dia ferve menos, deixou mais tempo lá abafando. Então, isso daí a gente perde um pouquinho do limite. Quando é um chazinho, só para a gente dormir, relaxar,
tudo bem, não tem problema nenhum, faz até muito bem. Ainda mais essa época aqui de confinamento que eu tenho tido de queixas no meu consultório de pessoas que estão com problemas para dormir, estressados. Faz sentido, cada um tem um nível de estresse pegando, dependendo da condição. O seu estresse é ali, trabalhando, né? Se expondo a equipe toda. Os outros é porque nunca ficaram dentro de casa, o conflito familiar, né? Então, um chá é muito benéfico para isso. Só que muitas vezes, para a gente tratar outros males, às vezes a gente precisa de ferramentas farmacológicas também, né? Então, é saber utilizar e procurar o profissional certo, né? Pode procurar a Graziella, que a farmácia está preparada para isso. Essa daí eu sei. Se eu estiver preparada, eu consulto a Esmeralda. Tranquilo. Já está formada você, meu bem. Fica tranquila. E como a gente estava falando, né, Isme, o Covid, ele causa uma inflamação muito grande, né? Muito grande. E aí, essa semana, eu decidi falar um pouquinho para o pessoal sobre a obesidade e gerenciamento de peso. Por quê? Porque a pessoa obesa, ela já é naturalmente inflamada. Sim, né? Muito. E aí, assim, ontem eu estava conversando. Ontem eu conversei com quem, meu Deus, já nem. Olha, tá tão corrido que eu não lembro com quem que eu falei. Eu estava falando com a Daiane da Fagron. E aí nós estávamos vendo o IMC das pessoas, o que é dentro da normalidade. Quando a pessoa já está num sobrepeso, ela já está inflamada, ela já começa um processo de inflamação. Já, porque veja só, né? A obesidade, mais do que um problema estético, é uma doença, né? E acho que assim, tudo bem, né? Quando fala de empoderamento, de respeitar o corpo de cada um, tudo bem, eu acho que isso precisa existir. Mas, por outro lado, a gente tem que encarar a obesidade como uma doença, ela tem um CID, que é um Código Internacional de Doenças, então ela tem uma classificação de doença, até porque o estado que ela proporciona no organismo, ela leva ao surgimento de outras doenças gravíssimas, né? Então a gente tem um limite daquilo que é estética para aquilo que já passa a ser a doença. Então, um IMC de 25... IMC não é o melhor número que tem para a gente avaliar se uma pessoa é obesa, se não é, mas é uma ferramenta que a gente pode ter como um norte quando a gente tem que tratar um paciente que vem com a queixa, não está bem com o peso que apresenta. Então, o IMC, a partir de 25, a gente já sabe que existem comorbidades surgindo. E o mais grave disso tudo, essas comorbidades, elas vão surgindo quando a pessoa está avançando para o primeiro estágio, obesidade tipo 1 ainda, né? Estágio 1, 2, 3, né? Que já vai para as obesidades mais graves, mórbidas. Então, no estágio 1, a pessoa se acomoda com aquela fase. Né? Começa a acumular tecido adiposo em locais onde existe predominância de tecido adiposo, então é barriga, bumbum, braço, onde normalmente nosso corpo tem mais células de gordura, células adiposas. Então a pessoa começa a se incomodar esteticamente, então ela começa a perceber o número da roupa, parará, e isso não é corrigido. Isso não é corrigido e vai aumentando, e vai aumentando. Esse tecido adiposo, essas células de gordura, como que a gente explica? Seria uma camada de proteção que a gente tem, né, um tecido, internamente, que são bolinhas, são saquinhos de gordura, que vão se estufando, vão se enchendo de gordura. É um mecanismo de defesa do nosso organismo, criado lá na ancestralidade. Então, quando se tinha que sair, caçar, né, demoravam dias para se comer, né? Então, quando comia, a gente tinha células de gordura para reservar energia, porque você não sabia quanto tempo ainda até achar outra caça, enfim, ia se alimentar. Esse mecanismo está guardado. O tamanho do intestino da gente está guardado, né? Então, a gente tem algumas situações que são de ancestrais, né? De outros períodos, mas que a gente ainda mantém. Então, se eu continuo com o hábito de fazer uma ingesta maior do que aquilo que eu tenho de gasto, é lógico que vai acumular. Então, quando o paciente é obeso, e hoje a gente não olha mais só dessa forma simplista de falar aumentar o gasto calórico e diminuir a ingesta. Hoje a gente não trata mais assim um paciente obeso. É lógico que essa conta não fechou em quem está obeso, sobrepesado, obesidade mórbida.
algo aconteceu que se ingeriu mais e se gastou menos, tá? Então, mas eu como tão pouco, mas talvez o seu gasto energético não seja suficiente, ou existem problemas metabólicos que impedem de gastar. Então, existe toda uma mudança de hábito que precisa ser implementada. Não há como diminuir o peso de um paciente se ele não estiver disposto, primeiro ponto, a fazer mudanças importantes na sua vida, de estilo de vida, né? Então, não vai, isso é válido para qualquer coisa na vida da gente. A gente não obtém um resultado diferente daquele que a gente tem hoje se não fizer mudanças. Exatamente. E a mudança do obeso são mudanças de estilo de vida. Então, é avaliar, precisa muitas vezes de um profissional para ajudá-lo a identificar quais são as mudanças, mas via de regra, para de usar produtos, para de colocar CNPJ na mesa. O que é CNPJ? Produto industrializado. Então, é aquela frasezinha que de vez em quando a gente vê ali pela internet. Desembale menos e descasque mais. Então, assim, ninguém vai ficar hiperobeso comendo arroz e feijão, né? É uma realidade que a gente tem, a gente sabe que até é um balanceamento que mantém o Brasil até um pouco mais fora das taxas de subnutrição no mundo, né? Porque é uma combinação saudável, tem proteína, tem ferro, tem carboidratos, né? Então, não é isso que engorda. Eu me lembro que eu estava indo viajar para um seminário, acho que no Espírito Santo, e encontrei uma colega nutricionista, também referência aí no nosso meio, por acaso no aeroporto, e aí nós fomos jantar juntas, esperando o voo e tal, e aí ela estava falando, ela não tira arroz e feijão do paciente dela, ela não tira, porque ele ajuda a saciar a fome, tem nutrientes importantes, e não está aí. Então, lógico, não é 2 pratos de arroz e feijão também, né, dentro do seu, né, do seu tamanho, do seu tipo físico, sua atividade que você vai comer, mas é um alimento importante. O que é prejudicial? Tudo que vem industrializado, ele é ultraprocessado, a gente tem outra substância nesse meio, só o fato de fazer essa mudança no estilo de vida, que é diminuir radicalmente tudo que você vai no supermercado, que você pega o carrinho, vai passando pelas prateleiras e pegando, depois vai naquela geladeira de congelados e enche mais o carrinho, né? Ali a conta já ficou altíssima e a sua saúde também já ficou lá embaixo. Né? A então melhor coisa que tem é feira, né? Vai na feira, vai no sacolão. Sacolão. A melhor comida. A melhor comida. Não dá tanto trabalho, né? A gente que sai, que trabalha, a gente monta um esquema de fazer comida, né? Não tem muito... é a gente se disciplinar e se propor a fazer algo saudável para a gente. A gente tem que se amar no primeiro momento. E é muitas vezes o que a gente sente no paciente que precisa perder peso. A gente sente assim, ele vem motivado na farmácia, ele vem motivado a procurar a gente. Né? Ele quer perder o peso, alguma coisa deu um start nele, ele começa. Passa um tempo, ele não tem adesão ao tratamento. Então é nesse momento, né, quando a pessoa está motivada, que a gente tem que fazer uma boa anamnese dele, entender que esse tecido adiposo que aumentou, ele joga para a circulação citocinas pró-inflamatórias. Nossa senhora, né? Que palavreada estranha, Esmeralda. Ou seja, eu gero muito radical livre, né? Eu tenho um processo inflamatório intenso. Então eu devo tomar um anti-inflamatório? Tomar um ibuprofeno, uma nimesulida, alguma... Não é esse tipo de inflamação. Essa inflamação a gente cuida com antioxidantes. Por isso que hoje a gente utiliza muito dos antioxidantes na terapia de perda de peso. Então, olhar o paciente obeso, e assim, cada paciente obeso é um indivíduo com personalidade, com características próprias. Eu não posso pegar o mesmo tratamento que eu fiz com esse paciente e esse outro, e podem ser até da mesma família. Eu sei que eu vou ter que entender as particularidades de cada um. Cada um é gordinho por um motivo. Por um motivo. Um é por falta de atividade física, outro é porque come muito açúcar, o outro é porque come muita massa, o outro é porque bebe muita bebida alcoólica, cerveja, vinho, o outro tem uma vida extremamente estressante e come junk food e come qualquer porcaria ali, ele vai matando a fome dele com alimentos de baixa qualidade, inflama mais ainda. Então a gente tem que olhar para como é esse meu gordinho, que hora que ele come?
Ele tem hiperfagia, né? Ele tem muita fome mesmo? Ou ele tem compulsão? Porque isso muda totalmente a terapêutica dele, tá? Então, Agora, nessa quarentena, o povo está tendo nossa, compulsão. descarregando Nossa, tudo que tem, tudo tudo. na comida, tudo. Agora, Graziela, pela sua experiência também dentro da farmácia, quando vem um paciente procurar a gente para emagrecer, a primeira coisa que ele pede, você tem alguma coisa para queimar gordura, para emagrecer? Não é essa a primeira É coisa que eles vêm a pedir? primeira coisa. Isso daí vai entrar dentro do arsenal da gente, com toda certeza. Mas eu tenho que entender o que tem esse paciente, que hora que ele come, o que ele come, quanto ele come, né? É lógico que se eu já tiver a parceria com uma nutricionista para atender esse paciente, o sucesso vai ser muito melhor. Ai, Mas muitas vezes a gente tem que ajudá-lo a orientar sobre uma alimentação saudável, sem saber se ela está totalmente equilibrada para ele, porque ele não vai ter condições de chegar até um nutricionista, fazer a avaliação correta, porque daí fica show, né? Ele aprende, reaprende a comer, né? Ele vai utilizar ali a alimentação como uma forma de saúde para ele. Então, assim, os termogênicos, né, esses produtos que aceleram o metabolismo, com certeza vão entrar no nosso arsenal, né? Só falando ali das plantas que a gente pode utilizar, como antioxidantes, a gente usa uma Camellia sinensis, a gente pode usar um extrato do pomegranate, que é muito antioxidante, a gente tem lá os derivados da uva, o resveratrol, não é muito fitoterapia, né? Porque a fitoterapia, ela deixa de ser a fitoterapia quando a gente pega um isolado da planta para utilizar, né? Mas a Mas gente tem o vitis vinífera, né? a vitis vinífera, mega antioxidante, melhora a vascularização, né? Isso melhora a resistência do vaso, porque às vezes o paciente obeso, ele olha ali os problemas que vão surgindo, as comorbidades que vão surgindo com a doença, e fica muito preocupado, ai, a minha articulação, dói muito o joelho, dói muito o pé, dói muito o quadril por causa do peso, né? Então já começa a ter um pouco de artrose, algumas degenerações, isso é um fato, pode acontecer sim. Mas tem outras patologias muito sérias que podem surgir nesse paciente, como é o caso, a depressão pode andar paralelo com ele, o declínio Esteatose cognitivo, hepática, o que tem de paciente esteatose, com esteatose hepática? E aí, às e vezes, você com um boldo, com boldo, uma dente de espinheiração. leão, tem uns compostos hepáticos que a gente consegue fazer com fitoterapia. A farmácia que eu trabalhei há mais de 20 anos atrás, eu gostava muito de utilizar esses preparados de misturas de plantas com tintura mãe. Eu amo Ah, tintura mãe, usa tá? muito aqui. Nós somos farmacêuticas homeopatas, né, Graziela? Então, Sim, assim, então a gente entende, né? Só para a gente nortear o nosso ouvinte, né, que está aqui assistindo a nossa live, o que é a tintura mãe, né? Então vamos pensar numa plantinha, por exemplo, a carqueja ou o boldo, o que quer que seja. Então ela tem lá suas folhinhas, que é onde concentra a maior parte da substância ativa. Em outras plantas está na raiz, em outras plantas está na florzinha. Então, isso muda de planta para planta, onde está concentrado aquilo que é mais importante para aquela patologia. Às vezes, na que a raiz gente tem chama uma de coisa, marcador, né? um marcador, né? Um Que a marcador gente fitoquímico. Outras, né? Você usa a flor para uma doença e a raiz para outra. Isso acontece na fitoterapia, mas muito bem. Vamos pensar que é a folhinha que a gente está utilizando. Essa folhinha, ela vai passar por processos dentro de uma indústria que coleta, seleciona, não deixa pegar fungo, porque quando a gente usa a planta seca, precisa saber muito bem a procedência. Quer tomar chá? Tudo bem, mas veja a procedência, se tem registro e produto, porque se não tiver um processo muito bom de secagem, você pode estar ingerindo algum fungo junto com a planta, tá? Que não é nada saudável também. Mas, enfim, a procedência dessa planta na fábrica, então a folhinha veio lá, essa plantinha pode ser que ela seja moída, tá? Ela vai ser moída e virar um pó. Então, pó da carqueja, pó do boldo, pó da espinheira santa. Esse pó, ele pode ser concentrado e virar um extrato seco. Então, está mais concentrado. No extrato seco, a gente consegue dar uma dose menor para o paciente em relação à do pó, para ter o mesmo efeito terapêutico. E são opções que ficam mais confortáveis à terapêutica do paciente.
Essa mesma folhinha que seguiu o caminho para virar um pó, ela pode seguir um caminho para virar líquido, né? Uma tintura de planta, né? Então, ela pode ser extraída num álcool ou algum outro solvente e ter uma tintura. Ou, no caso de uma preparação um pouquinho diferente, a gente chega à tintura-mãe. O que é a tintura-mãe? Ponto de partida para a preparação dos medicamentos homeopáticos. Então, existe um rigor maior quando se prepara uma tintura-mãe, porque muitas das substâncias que dão muito amargor, que são taninos, né, ou outras substâncias que podem ter algum nível de toxicidade, elas são eliminadas nesse processo. Então, a tintura-mãe, ela é mais limpinha, vamos dizer assim, uma tintura mais... E até de sabor, quando a gente vai fazer uma preparação oral, ela é menos ruim para o paciente ingerir, mesmo diluído em água. Então, a gente sempre vai ter duas formas para a gente apresentar uma planta para o paciente. Ou a gente vai apresentar na forma de um chá, por exemplo, para fazer, para tomar ou para passar, né, que seja, e a forma em pó e a forma líquida, tá? Então, qualquer forma é a mesma planta e está dosificada aí a quantidade e já foi previamente estudado pelos pesquisadores, pelos cientistas, a gente já sabe as doses terapêuticas. A gente tem um compêndio aqui da farmacopeia brasileira, só de fitoterapia, que tem todas as doses de todas as plantas medicinais, quanto que pode usar de cada uma e que forma que utiliza. Umas a gente ferve, outras a gente não ferve, outra pode ter na forma de pó, outra pode ter também na forma de pó e extrato seco. Então, pó e extrato seco vai vir sempre dentro de uma cápsula para a gente, ok? Então, é um jeito que a gente ingere a cápsula e tem um efeito terapêutico. As formas de tintura fitoterápica ou tintura-mãe, elas vêm num frasco, num líquido, que a gente também, da mesma forma, tanto de um como de outro, a gente pode associar algumas plantas ali para atingir o efeito terapêutico, e isso é ministrado para o paciente, né? No horário, se é para tomar com água, se é para tomar com a refeição, se é para tomar ao deitar, isso é tudo orientação do farmacêutico que já estudou tudo isso, tá? Então, só para a gente entender e voltar lá para o nosso assunto da obesidade. Então, a gente estava falando ali dos antioxidantes que a gente pode utilizar para tratamento da obesidade. Falamos da Camellia sinensis, você falou do Vitis vinifera, que é super importante, que é derivado da uva, que aumenta ali a resistência de vasos, melhora a circulação, é um super mega antioxidante. O pomegranate, o extrato da romã, né? A romã é muito usada na Europa, né? O pomegranate é muito utilizado tanto para cosmético como para uso oral. E aí a gente tem os cistos quadrangulares, que é uma planta maravilhosa também. E a gente vai vendo o quê? Como antioxidante, a gente tem um arsenal muito grande, o Pinus pinaster, né? Que também é muito antioxidante. E por que a gente gosta de usar o antioxidante para o paciente? Para diminuir a inflamação dele. Ah, mas vai me emagrecer? É a primeira pergunta do paciente. Ah, mas vou tomar antioxidante, vai me fazer emagrecer? A longo prazo vai. Emagrecer não é... É um processo, né, Ismene? É um processo que dura no mínimo 6 meses. Com muita boa vontade, com muita dedicação, né? Pelo menos, né, como os psicólogos, psiquiatras aí analisam, a gente precisa de 21 dias no mínimo para ter uma mudança de padrão. Então, durante 21 dias eu preciso ser muito disciplinado comigo mesmo. Eu tenho que querer muito essa modificação do meu corpo e da minha saúde. Então, a gente usa o antioxidante para baixar esses níveis de citocinas, essa inflamação, porque essa inflamação vai, a médio e longo prazo, começar a desencadear problemas na alteração dos níveis de lipídios no sangue, então vai começar a alterar colesterol, triglicéridos, todas as frações. O HDL, que é para estar lá em cima, vai lá para baixo. Então aí a pessoa fala assim, ah, mas não tem ligação com a obesidade? Tem ligação, muitas vezes, com a sua resposta genética, com a sua ingesta alimentar, mas tem com a formação do tecido adiposo em excesso. Então, essas são... Com esse Covid, a gente tem que cuidar mais ainda. Mais ainda. Para que o nosso organismo não entre num processo inflamatório. Sim. Para não saturar o organismo, né? Exato. Ele está no limite. Porque o que acontece com a gente? Quando que a gente não dá conta muito desse estresse oxidativo? Quando a gente começa o processo de envelhecimento. Como não se sabe exatamente que dia, ano, hora que a gente começa a envelhecer, a gente tem uma teoria, que é uma das mais aceitas, que é dos radicais livres.
Então, chega um momento, por volta dos 35 anos de idade, a gente não consegue mais contrabalancear o radical livre que é produzido e ter um aporte adequado para que ele se equilibre. Então, é a hora da gente usar os antioxidantes, porque é a hora que começam a surgir as doenças crônico-degenerativas. Aí, se você já tem sobrepeso ou obesidade, meu filho, você vai aumentar esse estresse oxidativo. Então, assim, os antioxidantes, não é que eles são um medicamento para emagrecer, é uma planta, um produto que ajuda a emagrecer. Não, ele ajuda a diminuir os fatores de risco, e quando a gente diminui os fatores de risco, a gente começa um processo de normalidade. O corpo precisa voltar para a homeostasia. Nosso organismo, ele sempre tenta fazer isso. Ele tenta entrar na homeostasia a todo instante. Até quando ele produz radical livre em excesso, ele estava numa tentativa de equilibrar a gente. E ele não conseguiu. Então, é uma forma que a gente tem. Então, os antioxidantes ajudam a controlar. Vamos supor, o paciente obeso, ele também já apresente níveis de lipídios alterados, mas ainda a gente precisa, principalmente, desses derivados da uva, como você citou, né, a vitis vinífera, para diminuir a possibilidade de agregação plaquetária. Traduz isso, Esmeralda. O que é agregação plaquetária, né? Formação de trombos, levar o paciente à formação de ateroesclerose. Então, é a formação de placas de ateroma, né, dentro das artérias. Então, isso, com o longo de tempo... hipertensão, né? Sim! É uma coisa puxa a outra, né, Graziela? Então, por isso que eu falo assim, quando as anfetaminas foram proibidas no Brasil, e eu vivi muito tempo que as anfetaminas eram livremente prescritas aqui no Brasil. Eu sou uma farmaçaura, eu tenho mais de 30 anos de formada. Então, meu balcão de farmácia, há 25 anos atrás, era aviar fórmulas, né, com anfetamina. Muita anfetamina, era anfepramona, fenproporex, que vinha ali dentro, mais um diazepam, mais triac, mais T3, T4, fenolftaleína, porque eu ainda peguei a fase que a fenolftaleína não era proibida, porque todo esse monte de anfetamina travava o intestino da pessoa. Então precisava de algo para soltar o intestino. Quando a fenolftaleína foi proibida, entrou o sene e a cáscara sagrada, né? Nossa. Então, assim, era um coquetel violento para a pessoa. Emagrecia num primeiro momento, porque não tinha tido a modificação. Aí, quando as anfetaminas foram proibidas, eu falei, finalmente, a gente vai olhar para o paciente obeso de uma forma holística e vai tratar dele. É isso que a gente precisa. Abraçar esse paciente gordinho, rechonchudo, que chega até nós, com o maior carinho possível da face da terra, entender as angústias que ele tem ali dentro, que daí vai entrar uma outra categoria de fitoterápicos que a gente vai colocar nessa lista para tratar deles, que a gente vai tratar a cabecinha dele. Era isso que eu ia falar, porque às vezes vem de uma ansiedade, vem de um trauma. Absurdo, vem! Tem inúmeros fatores psicoemocionais que podem causar essa obesidade, né? Sim, sim. E se a gente não respeitar isso, por exemplo, a falta de adesão à terapia, né, de largar e abandonar, está preso à lógica da sua resposta psicossomática, tá? Então, ele precisa desse suporte. E a gente tem esses fitoterápicos que ajudam para que ele saia desse estado. Às vezes não é depressão. Ele está triste, ele tem problema para resolver, não está conseguindo. Tem muitas plantas da medicina ayurvédica, e eu gosto delas porque elas são adaptógenas. Ela faz com que o paciente ele consiga se conviver com todo o estresse que envolve em volta dele. Que nem esse momento aqui. Não dá para a gente tirar o estresse. O pessoal que trabalha aí na área de saúde está vivendo uma carga muito pesada nesse momento. Isso altera sono, isso altera ritmo circadiano, isso altera respostas imunes nesses pacientes. Então, a gente precisa modular, porque não vai ter que falar, vou tirar você do trabalho. Não, não tem como. E isso é a vida da gente. Né? A gente tem que conseguir conviver e haja terapias integrativas para a gente lançar a mão, para a gente poder. É lógico, se eu puder encaminhar meu paciente obeso para uma psicoterapia, excelente, que vai ajudar a trabalhar, principalmente no paciente compulsivo, né? No compulsivo, a gente tem esse comportamento de comer, mesmo sem fome,
dar preferência por alimentos junk foods, né, altamente calóricos, com muita gordura, com muito açúcar, muito processado. É um mecanismo que já foi estudado, que o cérebro tem de preferir, dar preferência por isso. Está lá na geladeira, uma coxinha para esquentar e um prato com salada, arroz e feijão. Não estou falando nada de coisas estranhas ao paladar, né? Porque não adianta eu querer inventar moda e incluir na hora de emagrecer coisa que não faz parte do cardápio da pessoa. Exatamente. Aspargos. Qual a porcentagem de pessoas que gostam de aspargo e tem acesso a aspargos? Então, rabanete, não é todo mundo. Vamos lá para o tomate, para a cenoura, para a vagem, né? Então, a pessoa tem a oferta dentro da geladeira dela dos dois produtos. Mas esse mecanismo interno que já está acelerado vai fazer com que ele esquente a coxinha e vá comer a coxinha, tá? Então, esse é um mecanismo que a gente precisa ficar muito atento, porque é esse que faz a gente perder o paciente obeso, tá? É a hora que ele vai embora, ele larga a terapia, né, nesse sentido, e ele vai se tornar mais doente. Essa é a minha preocupação quando eu sinto que o paciente obeso não volta para um retorno, que ele está tendo dificuldade. Então, eu sei que eu vou ter que trabalhar mais ainda a cabecinha dele. Se ele não tem acesso à psicoterapia, ao nutricionista, eu vou ter que dar um jeito com alguma planta para trabalhar esses sintomas. Você indicaria, Ismê, para esse paciente? Tomar um pouquinho de água também. Vai falando. Olha, a gente tem, para diminuir o estresse, a gente usa pouco aqui no Brasil, mas a maioria das fórmulas fora do Brasil, na Europa principalmente, se utiliza muito. A Melissa officinalis. A Melissa officinalis é a cidreira, não é aquela o cibômpogo, que é aquela folha comprida, né? Que dá como toceira. A melissa é aquela da folhinha redondinha. Uhum. A Melissa officinalis tem um efeito até adaptógeno, ele tem um efeito levemente calmante, sem efeito rebote, tá? Ele não tira tanta compulsão. A compulsão a gente consegue muitas vezes com a rhodiola rósea, tá? É uma planta da ayurvédica, tá? Que ela dá um equilíbrio muito bom. E a gente pode associar a rhodiola até mesmo junto com a grifônia, que a grifônia... O que você acha do mulungu? O mulungu também, porque ele acalma. Você faz uma fórmula, por exemplo, com melissa, mulungu. A valeriana tem pessoas que são mais alérgicas e a gente nem pode prescrever, né? O próprio maracujá, né? A passiflora. Então, a gente pode fazer uma fórmula para ser consumida no jantar. Então, logo depois do jantar, a pessoa toma aquele chá. Ela vai dormir mais tranquila. Que muitas vezes o que acontece com as pessoas compulsivas, a gente tem que descobrir em que hora que ela é mais compulsiva, né? Primeiro ponto de partida, até para quem a gente está ali ouvindo, que se enquadra ali nos pacientes que precisam perder peso. Eu sou compulsivo de manhã. Chega de manhã, eu quero comer tudo. Eu sou no meio da tarde. Eu sou à noite, quando chego em casa. Isso são tudo relatos que eu tenho de pacientes que eu já atendi, que já falaram para mim. Como isso... Na farmácia é o que a gente mais... Nossa! Mas tem! A pessoa não sabe nem por que está comendo, por que está ingerindo aquilo. Então ela fala que ela chega à noite e às vezes é a hora que ela está sossegada em casa. Então todo aquele estresse do trabalho, do estudo, ele vem à tona. E ela está com a cabeça a mil. Coisa para resolver em casa, família, vai pirar. E ela vai para onde? Escapa na comida, escapa na comida. Cada pouco ela belisca. É aquele que belisca toda hora. É o compulsivo. Beliscar toda hora não é fome. Né? Para aqueles que sentem fome, né, com a queda da anfetamina, a gente tem ali como usar como estratégia alguns tipos de fibra, não são todas, que proporcionam uma sensação de plenitude gástrica, né? Porque como que funciona esse mecanismo de fome e apetite? A gente tem alguns hormônios que são produzidos em nível intestinal, na parede intestinal, e outros que são estimulados pela distensão do estômago, ou seja, conforme eu como, meu estômago vai ficando cada vez maior, né, na refeição, aí chega num ponto, ele já ativa na parede do meu estômago uma informação para o cérebro e fala assim, chega, já deu, já estamos saciados. E aí o paciente que é hiperfágico, ele vai comendo, porque além de hiperfágico, ele é compulsivo. E é cada vez mais o tamanho do estômago vai se distendendo e precisando de mais comida. Então, e na parede intestinal, a gente tem outros hormônios que são estimulados, que ajudam a inibir o apetite também.
Então, a gente tem todo um mecanismo envolvido com o estômago, com o aparelho digestivo em si, a própria sensação na boca, né, das papilas gustativas, que também são mecanismos para diminuir essa sensação. Agora, no paciente que é compulsivo durante o dia todo, ele vai em busca de chocolate, ele vai em busca de pizza, todo mundo gosta, até, Claro, né, nós saboroso. também, né, é delicioso, né? Agora, qual que é a hora de parar de comer isso, né? Em que momento que eu tenho que falar chega, né, porque já deu. Então, fazer o paciente começar a se descobrir dentro disso. Então, você vê, a gente tem medicamentos, fitoterápicos para controle do estresse oxidativo, a gente tem fitoterápicos para controle dessa compulsão, que toda essa linha de plantas que ajudam a pessoa a ficar mais calma, e é importante a gente mostrar para eles que o ficar calmo não é ficar sonolento, né? Não quero, eu durmo bem. Olha, nos primeiros estágios de obesidade pode até ser que você durma bem, mas passando ali do obesidade 1, 2, já começa a ter um pouco de apneia, né? Porque a quantidade de massa em cima do tórax já As fica vísceras, mais difícil a respiração, né? E aí começa a ter apneia. Qual que é o problema da apneia? É a falta de oxigenação no cérebro por alguns breves segundos ou minutos, dependendo do paciente, e sabe-se que falta de oxigenação no cérebro leva a lesões cerebrais, pode levar até mesmo a parada cardíaca. Então, a apneia do sono é uma das complicações da obesidade seríssimas. É muito sério. E que se o paciente não tiver quem venha relatar que ele sofre de apneia e que reclame, passa batido, tá? E isso precisa ser prontamente tratado. Então, um sono reparador, ajustar o ritmo circadiano do paciente, é importantíssimo. Então, essa fórmula, que nem a gente estava falando aí, colocando a melissa, o mulungu, né, a passiflora, para que ele tenha um sono mais reparador, é importantíssimo. Ele relaxa, ele consegue entrar nas fases mais importantes do sono, tem um sono reparador, consegue levantar no dia seguinte mais disposto, porque esse é o propósito de se dormir. Eu preciso acordar descansada. E é o que a sim. gente menos ouve, né, Graziela? As pessoas queixam-se muito da qualidade do sono. E a qualidade do sono, ela envolve todo um processo ali que a gente tem de modificações de hábitos para que a gente volte a ter o ritmo circadiano adequado. É onde a gente ajusta toda a produção hormonal, é o horário que a gente ajusta todas as informações captadas durante o dia para a formação de memória e tudo isso. Ajusta esse descanso reparador. Então, o sono, ele faz parte, assim, número 1 de qualquer terapia que a gente tem. Vamos arrumar o sono? É que a gente nem comentou, né, Graziela, mas tem pacientes obesos que são aqueles compulsivos noturnos que eles levantam na madrugada para comer. Para comer, muitos, Muito, muitos. né? Você tem muito aí na farmácia. Tem, aparece bastante gente falando. Ai, porque eu acordei no meio da noite para tomar um copo d'água, comi um chocolate. Ai, eu acordei no meio da noite para, sei lá, para ir ao E no banheiro, banheiro. assaltei a geladeira. Não, Aí é outro muito. dia uma paciente falou para mim, que engraçado, por que quando a gente acorda no meio da noite a gente nunca tem vontade de comer alface? Eu falei, gente, mas assim, eu não entendo como que a pessoa acorda no meio da noite com vontade de comer algo. Você vê o mecanismo da compulsão, né? E da recompensa. Porque num breve espaço de tempo, comer uma barra de chocolate, uma coxinha, uma fritura, alguma coisa, te dá prazer. Porque essa é a função. Comer não é apenas matar a fome, né? E nutrir. Ele tem um mecanismo, áreas do cérebro, que tem a compensação, né? Quando a gente come, a gente sente prazer. Então, a gente tem várias áreas, várias situações que o nosso cérebro entende como prazerosas. Então, você tem ali sentir um cheiro de alguma coisa, a própria relação sexual, um abraço, um carinho, comer. Então, você sabe que tem e ativa mecanismo. O uso de drogas lícitas ou ilícitas. Então, fumar, beber em excesso, tem mecanismo
quem precisa de mais de tudo que é demais, de mecanismos compensatórios, está tentando compensar uma falta que existe dentro de si, tá? Então, assim, isso tem diferentes origens. Então, eu falo assim, que o alimento, a comida, o açúcar principalmente, é a pior droga lista que existe. Porque aquele paciente obeso tem os problemas, mas ele não tem tendência a tomar álcool, a fumar, ele não tem outros tipos de hábitos, ele se afoga dentro do doce, ele se afoga dentro do carboidrato. Então é onde ele compensa. Deixa eu te perguntar, e você tem alguma sugestão de fórmula para quem tem compulsão por doce? Porque assim, a gente conhece bastante a gimena. Eu tenho até um spray de gimena que faz um sucesso. Mas tem mais alguma coisa? Você sabe que eu, recentemente, não faz muito tempo não, eu li um estudo, você conhece a Garcinia cambogia, que é outra planta que ainda está muito estudo científico recente, como uma planta muito eficaz no tratamento da obesidade. Faz anos, olha, a gente tem 20 anos mais que eu uso, antes eu usava só a Garcinia pó, hoje a gente tem só o ácido hidroxicítrico padronizado, que traz um efeito melhor. E a Garcinia tem um efeito inibitório de doce, tá? Agora, a gente tem que ir além quando a pessoa fala do doce, porque ela figurou no açúcar, e o açúcar a gente tem que desmamar a pessoa. Ele é viciante, isso já foi mais do que comprovado. O maior desafio da gente é retirar o açúcar refinado da vida da pessoa. Então, é um vício que tem, a gente tem que lançar mão, às vezes, dessas plantas adaptógenas, que ajudam a modular o estresse, tá? Então, que melhora a sensação de bem-estar e eleva níveis de neurotransmissores. Então, trabalhar L-triptofano é uma estratégia legal, porque isso também acalma a pessoa. Eu tive uma paciente, adolescente, muito complicada, e ela trabalhava num teleatendimento, um telemarketing. Ela comia toda tarde uma barra de chocolate. Fora isso, ela fumava absurdamente. Aí chegava em casa, cansada, estressada, porque era um serviço que ela não gostava de fazer, né? Deve ser muito chato mesmo, ficar ali o dia todo. Ela comia o que tivesse, na quantidade que tivesse. Uma jovem, 17, 18 anos. Nossa. Falei, com o que eu vou tratar essa menina? Eu falei, preciso diminuir esse estresse dela. Comecei só com L-triptofano 1 grama à noite, tá? Ela diminuiu a compulsão de fumar. Passou a fumar menos e diminuiu a compulsão pelo açúcar. Então, eu olho muito quando a pessoa fala assim, eu sou louca por chocolate. Não é o chocolate. Se você pegar, é o açúcar que está ali dentro do chocolate. E o chocolate brasileiro é muito doce. Muito. Né? Ele vem com uma carga. Se você substituir e pegar um chocolate que você deve fazer na sua farmácia, esses chocolates funcionais, que a gente faz, né, com sucralose, com stevia, enfim, que tem um alto teor de cacau, e o cacau é importantíssimo para a circulação. A gente usa pouco cacau aqui no Brasil, né? E é uma estratégia também no processo de emagrecimento, porque o cacau ajuda a diminuir toda essa parte da compulsão. Desde que nessa composição do chocolate final não tenha açúcar. Então, desmamar o paciente do açúcar é uma tarefa muito importante. O ideal seria falar assim, não ponho mais açúcar na boca. Dificílimo, é uma droga viciante. Tem que ir desmamando, né? Tem que ir desmamando. Então, vamos substituir? Aonde que a gente já consegue adoçar com uma estévia? Não gosto de estévia. De todos os edulcorantes que a gente tem hoje, que melhor combina com tudo, é a sucralose pura. E tem o xilitol, né? O xilitol é bom também. O xilitol, por exemplo, no café, né? Eu particularmente no café eu não gosto dele, tá? Eu até prefiro tomar às vezes o café sem nada, porque eu acho que o xilitol ele tem um tom mais mentolado, mais fresco. E eu acho que ele não combina. Agora, num suco ele fica perfeito, num iogurte, né? Sei lá, em outras bebidas, eu acho que um chá. Tem que ir testando, né, Ismê? Tem. Você tem que dar... Para ver o que mais... A sucralose, ela é a mais parecida com açúcar, porque ela é uma molécula da sacarose, só com uma inserção de um cloro da molécula. Então, o paladar é muito fiel ao açúcar. Então, para o cérebro, ainda tem essa sensação de que tem o açúcar ali dentro. Acaba sendo interessante. Mas
principal ponto é a gente diminuir esse estresse da pessoa que está ligado a outros problemas, né? E que ela não consegue trabalhar de uma forma efetiva. Então, Pois esse é o ponto. Oi. você acha que uma tintura de garcínia com grifônia é bacana? Legal. Garcínia e gimena com grifônia. Para o sono, eu tenho aqui uma tintura que eu faço que é avena, passiflora e murungu. Muito boa. A E avena